Muito bem-vindos ao nosso seminário semanal. O tema que hoje vos trago é referente aqui ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e vamos perceber em que medida é que o Joe Biden pode então ter aqui impacto nos mercados e se as políticas que inicialmente pretendia aplicar na economia norte-americana se de facto se irão cumprir e como é que o mercado poderá reagir. Antes de avançarmos, como já sabem, se ainda não subscreveram ao nosso canal, sugeri que o fizessem. Nós temos vídeos diários e temos também esta rúbrica semanal. Basta subscrever o nosso canal, também ativar as notificações, que assim recebem sempre pop-ups, quer seja no mobile ou no desktop, do nosso conteúdo. Portanto, acaba sempre por acrescentar mais valor. Antes também de avançarmos para a nossa apresentação, vamos olhar aqui só para os principais destaques da semana passada e também daquilo que nós podemos esperar para esta semana. Portanto, nós temos estado aqui a assistir aos índices norte-americanos a continuarem a bater novos máximos. Nasdaq tem continuado a ter o seu desempenho belíssimo e, inclusive, no dia de hoje, enquanto estamos aqui a gravar o webinar, acabou por bater um novo máximo histórico. Portanto, Nasdaq aqui a ser um índice que já no ano passado, em 2020, acabou por apresentar aqui fortes valorizações e parece que este ano também a começar o ano bastante forte. Curiosamente, Nasdaq era um dos índices que estava mais exposto à tomada de posse de Joe Biden e que poderia, inclusive, ser um pouco prejudicado. Até agora não apresenta aqui nenhum sentimento negativo à tomada de posse de Joe Biden, também agora como presidente dos Estados Unidos, e portanto aqui o Nasdaq a ser muito importante nos principais índices europeus e índices norte-americanos e também aqui a impulsionar os restantes índices norte-americanos. Temos também a semana de earnings aqui para várias empresas, nomeadamente Microsoft, Apple, Tesla, Facebook, Visa e McDonald's. Temos também a nível de calendário macroeconómico, temos aqui vários dados relativamente a várias economias, portanto, começando aqui pelo mercado laboral no Reino Unido, temos também aqui a evolução do PIB do último trimestre do ano passado, exatamente, dos Estados Unidos, temos aqui alguns dados relativamente à inflação e também temos aqui dados relativamente ao PIB na Alemanha. Portanto, temos aqui alguns dados macroeconómicos a marcarem esta semana que serão certamente bastante interessantes para percebermos de facto como é que o mercado irá reagir na divulgação desses dados. Mas temos também hoje não, desculpem, ao longo desta semana temos também a conferência de imprensa da Fed que eventualmente, muito provavelmente, irá manter aqui as taxas de juros inalteradas, mas o que mais importa perceber é de facto depois o press release que Jerome Powell irá dar depois do anúncio das taxas. Temos também Bitcoin a recuperar das quedas recentes. Temos também os metais preciosos a continuarem a tendência lateralizada e temos aqui também o euro-dólar, portanto o euro a recuperar força face ao dólar. Portanto, os últimos movimentos de recuperação do dólar parece que não tiveram assim impacto muito duradouro. Parece que aqui com os principais ativos, não só as divisas, mas os principais ativos que têm estado aqui a beneficiar com a fraqueza do dólar, parece que estão aqui a retomar a tendência de alta. Focando aqui no tópico então desta semana, portanto, o que é que a presidência, ou o que é que a tomada de posse como primeiro-ministro, como presidente, aliás, desculpem, como presidente Joe Biden, significa para os mercados. E, portanto, nós temos aqui várias questões que ao longo da campanha, inclusive também mais recentemente, foram-se colocando. Portanto, Wall Street vê com bons olhos aqui o facto de ser-se aumentado aqui os cheques entregues às famílias, que Joe Biden, inclusive antes de ter tomado posse, até tinha dado novos detalhes sobre aquilo que o seu pacote de estímulos à economia envolvia e, portanto, aqui o cheque às famílias que com rendimentos inferiores a $77.000 anuais poderão então beneficiar. A nova também, e apontada a nova secretária do Tesouro, Yellen, que já fora presidente da Reserva Federal, também aqui a ter algumas ideias em relação ao dólar americano. E aqui
aqui a dizer que, de facto, a intenção não é continuar a pressionar o dólar em baixo, mas também não deu aqui indicações que pretende retomar a força do dólar ou recuperação aqui a curto prazo. Manifestou só a intenção que a intenção de facto não prende mesmo no facto de enfraquecer ainda mais o dólar, mas também não fez com que houvesse algum sentimento de intervenção nesse sentido. Temos também aqui a nível geopolítico, portanto, será que agora isto é uma questão que se tem colocado muito e a própria Yellen já manifestou a sua intenção de se unir com a Europa para travar o poderio chinês. Portanto, a China tem vindo aqui a ganhar em larga escala, a criar ainda mais força na sua economia, e aqui a pandemia até acelerou um pouco as coisas, sendo que espera-se que em 2028 a China seja a maior potência mundial, e portanto isso acaba por trazer algumas consequências, tanto a nível geopolítico, mas também a nível económico. E Janet Yellen, por acaso, já tinha, na semana passada, quando testemunhou no Senado, já tinha manifestado a preocupação em relação a esse tema e também a necessidade de, não só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos com a Europa, desenharem um plano para travar, ou pelo menos para minimizar aqui os impactos que isto poderá ter na economia e também a nível geopolítico. E aqui os democratas terão aqui um grande desafio, que é, de facto, continuar, ou aliás, tentar atenuar aqui um pouco estes avanços na China, não aplicando uma política tão agressiva como Trump ao longo do último mandato teve aplicado, mas arranjar aqui um meio termo, e acaba por ser esse o maior desafio. O setor tecnológico, portanto, poderia ser aqui o setor mais prejudicado com a tomada de posse de Joe Biden, pelos vistos, pelo menos aqui a curto prazo, não parece que o seja, e portanto temos que tentar perceber de facto o que é que isto significa no mercado. Por outro lado, aqui o Irão e o assunto sobre o petróleo volta aqui a criar tensões, depois de vários membros da OPEC já terem acordado em baixar as suas cotas de produção. O Irão aqui ameaça em aumentar, e, portanto, aqui poderá também influenciar a cotação do petróleo. Também de destacar o facto de os Estados Unidos voltar aqui ao Acordo de Paris, portanto, aqui também acaba por não ser surpresa, uma vez que Joe Biden é muito apologista das energias verdes e um dos pontos da sua campanha incentivou mesmo a utilização de mais energias limpas e a redução drástica de combustíveis fósseis. Também, noutra vertente, temos aqui notícias relativamente ao Canadá, que são aqui referentes ao oleoduto que, pelos vistos, poderá ficar em stand-by e poderá também aqui ter implicações nas transações, nas exportações e importações do petróleo. Em relação aqui aos cheques, portanto, Joe Biden acordou que iria aumentar os cheques que Trump inicialmente já tinha iniciado no início da pandemia. Reparem aqui também que, se olharmos aqui para o gráfico que representa aqui o programa de compra de dívida pública, Quantitative Easing, portanto, espera-se que venha a aumentar ao longo deste ano. Reparem aqui no gráfico, até 2021, aliás, até o próximo trimestre, espera-se que venha aqui a ter um pico bastante acentuado, e depois espera-se que então estabilize até o final deste ano. Portanto, aqui isto reflete-se também a forte intervenção que o novo pacote de estímulos de Joe Biden, avaliado em quase 2 trilhões de dólares, tem na economia, e portanto aqui este pico de um aumento, nada comparado com o início da pandemia, mas aqui níveis bastante também preocupantes, no sentido de saber se estas medidas são sustentáveis ou não, mas aqui a causar aqui um aumento bastante grande no programa Quantitative Easing.
Em relação a Yellen, portanto, não confirma nem nega. Curiosamente, o mercado olha ou vê com bons olhos aqui Yellen como próxima secretária do Tesouro, também já tinha algum currículo como presidente da Reserva Federal, juntamente com o presidente da Reserva Federal, Powell, irão então financiar o maior pacote de estímulos na economia americana, que irá se traduzir também no maior déficit desde a Segunda Guerra Mundial. E lá está, também vai um pouco ao encontro daquele tópico que falámos já há segundos, que de facto está aqui a atingir valores bastante preocupantes caso a economia não respeite aquilo que os economistas esperam que possa vir a respeitar. Por outro lado, mercados têm ignorado aqui, quer seja as tensões entre China e Estados Unidos, também quer seja a evolução da pandemia e também estes dados preocupantes sobre estes dados mais macroeconómicos preocupantes sobre a economia ou a saúde da economia norte-americana. E estamos aqui a falar da saúde da economia norte-americana, mas também temos falado da saúde da economia europeia, que também está numa situação também bastante sensível devido a todas as intervenções por parte do BCE. Mas parece que os mercados então continuam a reagir em alta e a ignorar por completo a semelhança daquilo que tem acontecido na verdade nos últimos meses, que tem vindo aqui assim a assumirem este registro. Por outro lado, se olharmos aqui para a China que acaba por ser dos poucos países que cresceu em 2020, portanto cresceu pouco mais de 5,5%, que não, na verdade nem sequer é pouco, e acabou por ser a economia que mais beneficiou com a questão toda da pandemia. Foi das primeiras economias, ou a primeira economia a sofrer com a pandemia, mas também depressa conseguiu controlar os surtos. Ora, se olharmos aqui para a balança comercial da China, na evolução nos últimos portanto, 3 anos quase, vemos que atualmente aqui a balança comercial está aqui em valores, portanto, as exportações estão muito abaixo as importações estão muito abaixo das exportações, portanto, aqui temos aqui a balança comercial, de facto, a dar aqui alguns sinais de excesso. Por outro lado, temos também o facto de todo este processo, e isto também é visível nos índices norte-americanos, o processo de estar a economia toda muito alavancada e muito artificial, na verdade, parece que não tem aqui causado nenhum transtorno a nível dos mercados, e o mercado chinês aqui a ganhar cada vez mais terreno, e seja a nível de exportações, seja a nível de crescimento económico, tem de facto vindo aqui a ganhar a acelerar muito o seu ritmo de crescimento nos últimos meses, e vamos aqui quase atingir os últimos anos. Olhando portanto, aqui para a questão do setor tecnológico, portanto, especulava-se muito durante as campanhas eleitorais que Joe Biden pudesse ser uma ameaça para o setor tecnológico, uma vez que uma das suas medidas que queria impor seria o aumento dos impostos para o setor tecnológico, e acabou por essa ideia já ser colocada de parte, pelo menos durante a pandemia, que Yellen já tinha avançado na semana passada. Portanto, isso o mercado acaba por ver com bons olhos, e de facto nós temos aqui assistido a este rally todo no setor tecnológico e a manter-se, e aqui Joe Biden acaba por não ter um peso negativo, muito pelo contrário, o facto de não avançar com o aumento de impostos nas maiores empresas tecnológicas tem também dado luz verde para continuar aqui os movimentos de alta. O facto de Joe Biden também retomar aqui o Acordo de Paris sobre aqui as alterações climáticas, portanto, não é novidade, o mercado já estava à espera, na verdade. Portanto, o Joe Biden muito apologista das energias verdes, renováveis, e portanto aqui vem reforçar mais, de facto, aqui a necessidade de mudança, e também esta mudança veio ocorrer, curiosamente, ao longo da pandemia, que acabou por também criar algumas mudanças no consumidor, nomeadamente aqui no setor automóvel, que começou-se aqui a
a começar a procurar, começou-se aqui a procurar mais veículos híbridos ou mesmo totalmente elétricos. No caso do Irão, portanto, o Irão não tem vindo aqui a causar algumas tensões no mercado do petróleo, nomeadamente, uma vez que o Irão ameaça aqui então aumentar a produção e reparem aqui no gráfico que nós temos do lado esquerdo, temos aqui um forecast daquilo que pode vir a ser o aumento. Reparem que este aumento, portanto, irá durar, ou pelo menos espera-se que seja para durar pelo menos 2 anos. Também espera-se que Joe Biden retome aqui o acordo nuclear que inicialmente também tinha manifestado a intenção de chegar a um acordo, uma vez que Donald Trump tinha apresentado aqui alguns entraves para chegar a este acordo. O facto também do Congresso ser controlado, aliás, pelos democratas facilita as tomadas de decisão. Portanto, o facto de não haver de haver mais liberdade para tomar decisões também facilita neste aspecto. E, portanto, ao contrário do Iraque, que o Iraque prometeu há relativamente pouco tempo baixar os níveis de produção este mês de janeiro e mês de fevereiro também, para atingir as metas estabelecidas pela OPEC, aqui o Irão pretende então aumentar e isso poderá aqui causar alguma interferência aqui, tanto nos inventários de petróleo, como também depois como consequência nos preços do crudo e do Brent. Por outro lado, temos então aqui, este aqui é um problema que já tem vindo a arrastar já há alguns tempos, também poderá aqui influenciar na matéria-prima do petróleo. Mais em particular aqui no crudo, se bem que depois o Brent também, por defeito, acaba por ser condicionado também. O oleoduto, que tem sido um projeto controverso já há vários anos e que tem vindo aqui a ganhar ou perder cada vez mais a sua viabilidade. Portanto, parece que este oleoduto não é para avançar. Também já se tem estado aqui à procura de novas alternativas ao oleoduto e parece que se foi aqui foi-se descobriu-se aqui uma forma um pouco mais barata daquela que inicialmente tinham previsto. E, portanto, seria passar aqui pela região de Alberta como uma alternativa à extração de petróleo em vez do México, e aqui também poderá fazer com que lá está, uma vez que a exploração ficará mais barata, e o petróleo, que grande parte da economia do Canadá, as exportações, grande parte delas é referente a petróleo, portanto, poderá aqui causar também alguma influência nos preços desta matéria-prima. Olhando para os mercados, para os principais mercados, portanto, olhando aqui para os índices, continuamos aqui, os índices todos muito fortes, muito alavancados, nomeadamente os índices norte-americanos. Não é tão visível nos índices europeus, mas inclusive o DAX alemão também já conseguiu bater novos máximos históricos, mas os índices aqui norte-americanos, de facto, a reagirem de forma muito forte e também de forma muito positiva aqui às medidas anunciadas sobre o pacote de estímulos para a economia americana. É curioso que a reação neste caso não foi eufórica, nem sequer foi logo de imediato como nós assistimos anteriormente, mas temos estado a assistir de uma forma gradual a uma reação bastante positiva a consequências que têm sido tomadas, ou a medidas que têm sido tomadas anteriormente. E temos aqui Dow Jones, Nasdaq e também S&P, então aqui a seguirem valorizações bastante aliciantes, e temos agora também mais recentemente o Russell 2000, que tem sido um dos índices que poderá também registrar fortes desempenhos, uma vez que Joe Biden pretende então recuperar a economia mais velha, mais antiga dos Estados Unidos, a economia industrial, e aqui o Russell 2000 poderá beneficiar. Por outro lado, se olharmos aqui para o índice que mede aqui o sentimento no mercado, nós conseguimos ver que de facto tudo se encontra muito alavancado e aqui os perigos de haver uma correção mais forte acaba por colocar aqui os índices sob pressão. Repare aqui, recentemente, durante a pandemia, tivemos aqui este pico
aqui neste índice e depois acabou por levar aqui a correções maiores. E reparem até que se olharmos para trás, aqui temos dados desde 2003, nós temos de facto aqui esta zona que é muito sensível e que poderá aqui causar alguma pressão nos índices. Reparem que agora atualmente até estamos aqui, se olhássemos só para este gráfico, diríamos até que estamos aqui a assistir a um movimento mais lateralizado, e essa lateralização acaba por também ser referente à pressão toda que existe aqui em torno dos índices globais. Por outro lado, temos aqui as divisas também a apresentarem, portanto, algumas pressões. Reparem que o dólar americano face aos majors, se bem que nós fomos buscar aqui o peso mexicano, mas reparem que o dólar americano representa aqui fortes desvalorizações face aos restantes majors, e mesmo comparativamente com o peso mexicano, que é uma divisa bastante volátil, mesmo assim o dólar consegue apresentar perdas superiores ao peso mexicano. Por outro lado, curiosamente, não temos apenas o euro valorizado, temos também os índices, temos também as moedas asiáticas, nomeadamente o AUD, o NZD, também temos aqui o Japão, aqui a apresentarem os maiores ganhos. Portanto, não é apenas o euro a valorizar, mas temos também aqui este sentimento no mercado asiático, que curiosamente, quando existem períodos de maior tensão, por acaso o mercado asiático também acaba por ser aquele que mais efeitos tem tido. Se olharmos aqui para o mercado das matérias-primas, conseguimos ver que, portanto, aqui alguns metais preciosos acabam por apresentar algum delay face aos restantes. É o caso aqui do paládio. Reparem que, em comparação com a prata, com o ouro, portanto, temos aqui valorizações negativas, portanto, aqui de facto a apresentar algum delay. Isto poderá até ser olhando só aqui com a evolução das commodities, poderá aqui até surgir alguma oportunidade em conjunto com a análise técnica para aproveitar aqui neste metal precioso. Mas de resto conseguimos ver que também o mercado das matérias-primas tem estado aqui bastante volátil. Portanto, temos aqui cobre também, e o cobre, que é um metal precioso extremamente útil nas componentes dos carros elétricos, tem vindo aqui a sofrer uma procura muito elevada e também aqui acaba por ser impulsionado e beneficiar com essa procura tão grande, uma vez que a oferta neste momento também é bastante reduzida. Bom, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado. Se gostaram, também podem colocar o vosso gosto no vídeo. Podem comentar se quiserem ver algum tema adicional ou se tiverem alguma pergunta em relação à apresentação de hoje. E resta-me desejar-vos a continuação de uma boa segunda-feira e uma ótima semana com negociações muito favoráveis.